Bom dia, boa tarde ou boa noite, querido pastor, amigo, você que está nos acompanhando aqui. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast da Unimpac, União de Pastores aqui de Camboriú. E hoje nós temos um entrevistado para lá de especial, o pastor Tiago está junto com a gente aqui. Pastor Tiago, tudo bem? Tudo certo, pastor Alejandro, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, né? É uma honra, um prazer estar aqui, né? Grato por esse convite, por poder fazer parte desse projeto que já se iniciou, né? Já é uma realidade, algo que saiu do papel, né? E está se tornando uma realidade na Unipac, na União de Pastores da cidade de Camboriú. E é muito bom estar aqui compartilhando algo. Muito bom. Pastor Tiago, nós temos aqui o, o real sentido de estarmos juntos, né? Batendo esse papo, essa conversa, para poder dividir as nossas histórias, saber um pouco como nós tivemos um encontro com Cristo, como isso aconteceu e como de alguma forma esse encontro com o Senhor nos impactou ao ponto de descobrir a nossa vocação pastoral. E nós queremos conhecer um pouquinho da tua história, pastor. Como você teve o teu encontro com Jesus? Você nasceu num berço evangélico, como o pessoal fala, né? Tem gente que fala assim, nossa, não sabia, será que nas lojas vende algum berço que diga berço evangélico? Pastor, como foi a tua experiência com Cristo? Você sempre foi daqui Santa Catarina, Camboriú. Como que foi esse primeiro momento do teu encontro com o Senhor? Então, não comprei um berço evangélico, não tive essa oportunidade. E a família, nós somos do Rio Grande do Sul, né? Ok. Cidade de Porto Alegre. Uhum. E, e lá foi o encontro com Cristo, né? Os meus pais não eram cristãos, né? Nós viemos da igreja Assembleia de Deus, né? Lá do Rio Grande do Teus Sul. pais se converteram na Assembleia de Deus, então. Se Lá converteram na foi essa Assembleia de Deus. experiência. Na verdade, a minha mãe se converteu na igreja Maranata, lá no Rio Grande do Sul, Ok. né? Foi, é, como sempre, a mulher que deu o início dentro de casa. Olha, isso aí é muito comum, hein? A mãe deu o início, né? E através de muito tempo de oração e campanhas, né? Conseguiu, através de Cristo, da oração, esse resgate da família, principalmente do meu pai, né? Porque eu lembro quando o pai e a mãe se converteram, eu era novo ainda, tinha 12 anos, 13 anos, né? Ok. Não lembro a idade exata, mas foi mais ou menos nessa época em que o meu pai saiu de uma vida de escravidão, né? De vícios, né? Uma vida totalmente errada e torta, vamos falar assim, Uhum. e teve o seu encontro com Cristo, né? Então, a partir daquele momento, aí com seus 12, 13 anos de idade, eu comecei a ter esse contato, ter esse convívio, né, no meio cristão, no meio evangélico, nos bancos das Assembleias de Deus, né? Ok, só para entender. Então, tua mãe teve uma experiência com o Senhor, né? Se entregou a Cristo. Depois ela começou a orar pelo teu pai. Teu pai tinha problemas com vícios, né? Sim. Não vamos entrar em detalhes aqui. E depois dessa realidade, você teve uma mudança na tua casa. Mudando o contexto, né? Uma família que não congregava, que não participava das atividades de uma igreja convencionalmente. Vocês passaram aí, você começou a ir lá e acompanhar os teus pais nos cultos da igreja, é isso? Exatamente. E aí começou de uma forma assídua nós frequentarmos a igreja, né? Frequentarmos o corpo de Cristo. Logo em seguida, o pai e a mãe assumiram alguns ministérios. Algum tempo depois, começaram a andar com diversos pastores também. E um dos ministérios que eles assumiram foi o Ministério de Jovens, né? Na Assembleia de Deus em Porto Alegre, Ok. em uma congregação local, né? E a partir dali nós começamos a ter um contato um pouquinho maior, né? Com jovens, com adolescentes, né? Com a palavra, né? E algo que eu muito convivi, né? Através do meu pai e da minha mãe, foi foi ter tempos de comunhão com outras pessoas. Foi daí que, né? Talvez a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho Aham. depois, mas eu vi esse exemplo muito no meu pai, Ok. sabe?
de estar próximo a pessoas, né? De estar próximo a pessoas até mesmo de outras igrejas, né? Era muito comum na época, em Porto Alegre, nas Assembleias de Deus, ter equipes de pregadores, né, que caminhavam junto, né, ia pregar em outras cidades, e aquela equipe Que legal. formada por pastores, por evangelistas, né, chegavam lá na igreja com campanha de 3 dias, sexta, sábado e domingo, aquela Legal. equipe formada, né, equipes de louvores também, né, eu sempre gostei de estar nessa área, né? E aonde o pai ia, quando eu conseguia, eu queria acompanhá-lo, né? Eu gostava de estar junto desde pequeno, né? E acredito, eu não me recordo muito bem exatamente o dia do meu batismo, mas eu acredito que foi com 15, 16 anos de idade, né? Eu desci as águas pela Assembleia de Deus, né? No Rio Grande do Sul. E a partir dali, né, porque Ali, às vezes fica difícil, né? A gente entender o momento exato, né? Tipo assim, naquele dia. Em alguns casos, eu me lembro, né? Mas também o contexto da história é totalmente diferente. Mas você já foi inserido num meio diferente, está constantemente ali nas reuniões, ouvindo a palavra. Então, você não sabe exatamente o dia, né? O momento. Aquele dia eu tive um encontro com Cristo, ou foi um processo? não, eu digo que o meu encontro com Cristo aconteceu alguns anos atrás, né? Agora, recentemente, O- eu o- posso falar. Então, você se batizou Sim, naquela época, mas era uma coisa mais pela influência do meio. eu me batizei, eu creio que pela parte da liturgia do momento onde eu estava vivendo, Olha, né? olha Eu que me interessante. batizei talvez não por um Sem desejo, entender tudo que sem estava acontecendo. entender, né, realmente o que era a vida de Cristo, Ok. o que eu estava recebendo, mas eu me batizei mais para poder fazer parte de algo, porque Olha. nessa época, para você fazer parte de um Era a ministério, exigência. estar junto, era uma exigência participar da ceia de Cristo, né? Era uma exigência você ser batizado, né? E eu creio que nesse tempo eu me batizei e estava mais por influência dos meus pais, né? Ok. Por ver eles fazendo, Uhum. né? E esse desejo me surgiu dentro de mim de querer fazer algo também, né? Ok. Então a gente pode dizer que essa experiência do novo nascimento, né, de entender que nós somos pecadores, que precisamos de um Salvador de Cristo, ela aconteceu depois. Então é uma experiência Recente. recente depois disso. Recente. Como que isso aconteceu, pastor? Vocês se mudaram para cá? No Para ano Santa de Catarina? 2003, Ok. no ano de 2003 nós viemos para Santa Catarina, Ok. né? Meu pai Você estava com quantos anos na época? tinha 17 anos. 17 anos, ok. 17 anos. Meu pai já pastor, né? Pai e mãe pastores. E ele viajava muito, né, para Santa Catarina, Balneário Camboriú principalmente, para compartilhar a palavra, né? Uhum. Conheceu diversos pastores e conhece diversos pastores aqui. E como eu disse, ele sempre foi uma influência para mim, Ok. né? E ele foi um dos motivos, dos incentivos a eu querer ser quem eu sou hoje, Ok. né? Eu olhava para ele em suas viagens, em suas ministrações, Uhum. né? Um homem muito usado por Deus, né? Um homem que se deixou, que se entregava. E eu sempre falo que para o pai a palavra certa é nunca teve um tempo ruim, sabe? Ele sempre foi um servo, não somente de Cristo, mas também sempre serviu o corpo de Cristo, né? Ok. Qualquer pessoa que chegasse a ele e pedisse um auxílio ou uma ajuda, o pai sempre estava pronto e preparado para Para qualquer poder momento, auxiliar de qualquer para maneira, né? poder auxiliar de qualquer maneira e até mesmo abrindo mão da sua vida, né? Abrindo mão do seu dia a dia e se disponibilizando ao próximo, Perfeito. né? E isso muito eu vi nele, né? Esse Isso te influenciou exemplo, muito. essa influência, né? Eu Uhum. peguei do meu pai de dentro de casa, Ok. né? E eu louvo a Deus pela vida dele, eu honro a vida dele, né? Por Perfeito. onde eu vou. E nós nos mudamos para cá em 2003, né? Através de uma proposta de um homem, Uhum. nos mudamos para a região de Santa Catarina,
Mas talvez essa seja uma outra história para um outro tempo. Foi uma vinda muito conturbada, né? Uma chegada muito difícil, né? Resumindo, nós chegamos na rodoviária de Balneário Camboriú sem saber para onde ir. Uau. Né? Acho que vai dar outro podcast essa vai história. Tem muita história. Né? Chegamos sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Né? Subimos no ônibus na rodoviária em Porto Alegre com um destino e chegamos aqui sem direção. Uau. Né? Então, tudo aconteceu em 8 horas de viagem. Né? Tudo se transformou no que nós menos esperávamos. Só que ao chegar aqui, né, o pai tinha contato com algumas pessoas, com alguns pastores. Inclusive, um dos pastores que nos ajudaram, né, é o pastor Manuel Quadros, né, que hoje é capelão, né? E o seu filho, o pastor Marcelo Quadros, hoje está lá no Rio de Janeiro também, né? São amigos de verdade, né? Pastores amigos que nos ajudaram mesmo antes de ser um capelão e mesmo antes de ser pastores, eles já estavam exercendo isso. E a partir deste momento nós começamos a ter contato com pessoas daqui, né? A igreja onde eu estou hoje, né? Servindo, né? É a mesma igreja de quando eu cheguei no ano de 2003. Perfeito. Que é a Igreja Batista da Graça. Perfeito. Né? Pastor Paulo, pastor Anísio, são os meus pastores até hoje. E ali nós demos início. Né? Foi lá que você teve a tua experiência de um novo nascimento. Um pouquinho mais avante ainda. Uau! A verdade é mas muito... isso, pastor, desculpa te interromper, isso que você está falando é muito interessante, né? Porque eu acho que nós vamos lidar isso com os nossos filhos, tá? E é uma bênção, mas também é uma coisa a se prestar muita atenção, porque às vezes nós achamos, porque pessoas estão envolvidas no meio da igreja, no sentido das atividades, elas já experimentaram o novo nascimento. E algo que a gente tem que ter um cuidado a observar e fazer as perguntas corretas, porque a gente às vezes vai levando a vida, né? A pessoa tem um dom, tem um talento, vai... Mas isso não quer dizer que ela teve uma experiência de nascer de novo, no sentido de que ela entendeu que ela tem uma natureza pecaminosa, que o novo nascimento, podemos resumir a isso. Né? O batismo, quando ele é batismo, ele é um exemplo externo do que aconteceu interiormente. Né? Quando a pessoa entende que ela precisa de um salvador e ela se rende voluntária. Isso pode acontecer não importa qual idade, né? Mas o que aconteceu aqui, pastor, depois que você teve essa experiência com o novo nascimento aqui? Eu vejo que hoje, se a gente não cuidar dentro disso que você falou, a gente vive muito num automático. Exato. Né? Eu sei, eu não preciso aprender mais, eu não preciso buscar mais, eu não preciso me entregar mais. E o Senhor, nos últimos dias, vem falando muito ao meu coração sobre a prática das primeiras obras. Que muitas vezes nós deixamos isso de lado. E o Senhor trouxe ao meu coração a carta que João escreve a Éfeso, né? Quando diz que abandonou o seu primeiro amor. Né? E era para se arrepender, se lembrar, trazer a lembrança e voltar à prática das primeiras obras. A recuperação do primeiro amor está diretamente ligada à prática das primeiras obras. À prática das primeiras obras, porque nós vamos crescendo, né, em Cristo, e talvez nós pensamos que não precisamos mais ter um tempo com Deus, não precisamos mais renovar a nossa vida em Cristo, não precisamos mais nos arrependermos todos os dias. Sim. E essa é uma prática constante que nós precisamos. É uma prática constante que nós precisamos do arrependimento. E durante este período, né, do ano de 2003 até mais ou menos o ano de 2014, eu estive dentro da igreja, na Igreja Batista da Graça, ali liderava os jovens já, né? A igreja ainda trabalhava em células, né? Então, tive algumas experiências ali. Mas por um certo período, eu assisti o que o pastor Ney disse, né, em um dos podcasts aqui, e ele disse que ele nunca foi ex-nada, que ele não tinha uma experiência, né, para estar contando em seu testemunho. Sim. E eu sei que cada um carrega uma particularidade disso. Sim.
Mas no ano de 2013, 2014, eu acabei me afastando de Cristo. Ok, Acabei me afastando da igreja, né? ok. E eu permaneci neste período afastado durante praticamente 10 anos da minha vida. Uau. Foi praticamente no ano de 2010, mais ou menos, né? Uns anos anteriores eu me afastei e eu permaneci 10 anos afastado. E automaticamente a minha família junto, né? Minha esposa, os meus filhos. Eu sou casado já vai fazer 18 anos, Ok. né? E estamos juntos há 21 anos. Desde que eu cheguei em 2003, a Você casou partir muito dali, jovem. casei muito jovem, né? Começamos a namorar, Uhum. noivamos, casamos, Aham. tudo na igreja, Sim, sim. né? Temos E os depois você já casado com filhos, já casado com você se filho. afastou, acabou se afastando de Cristo, da comunhão da igreja. Exatamente. O afastamento foi uma opção própria minha, Ok, né? ok. É, muitos costumam tentar achar um culpado, Uhum, né? uhum. O pastor é culpado, Sim, sim. a igreja foi culpada, a igreja me machucou, né? Mas a nossa decisão foi própria, a minha decisão foi própria e eu acabei arrastando a minha família para isso também. Ok. E permanecemos 10 anos, pastor. 10 anos Uau. fora, né, desse contexto, Uhum. até ter um verdadeiro encontro com Cristo, né? E eu digo que o meu verdadeiro encontro com Cristo foi há 4 anos atrás. Foi onde eu fui invadido pela verdade de Cristo em minha vida. É onde eu vi verdadeiramente a minha vida transformada. Aí você pergunta, e os anos anteriores que você já estava? Talvez eu estava vivendo um automático. Talvez eu estava vivendo e fazendo apenas por fazer. Uhum. Fazendo por uma obrigação, ou porque eu via outros fazendo, ou porque eu tinha o desejo de fazer, por ver o meu pai no passado fazendo. Eu estava vivendo aquele automático. E desses 4 anos para trás, no ano de 2020, foi o ano em que eu verdadeiramente tive um encontro com Deus, né? Só que foi em uma situação que eu jamais imaginei estar, né? Foi em um momento da minha vida, né? Me envolvi com diversas coisas, né? Coisas que não necessita falar, mas drogas, prostituição, bebidas. E isso me levou ao fundo, né? E, na verdade, o ser humano, muitos procuram Cristo e sabe aonde está a luz Uhum. quando você está no fundo e você olha para cima, Uhum. né? E você, na verdade, mesmo você não tendo um encontro com Cristo verdadeiro antes, você sabe quem pode te resgatar, Aham. né? Porque eu costumo brincar que até o ateu, quando está em apuros, fala: Meu Deus, e Aham. agora? Sim, sim. Então, nós sabemos em quem procurar refúgio, em quem procurar abrigo. E no ano de 2020 foi esse encontro que nós tivemos com Cristo verdadeiramente. Foi quando eu estive preso durante 5 dias, né? Poucos talvez sabem, né? Eu já contei esse testemunho e por onde eu vou, eu disse para Cristo que Uhum. eu contaria Sim. porque Isso pode é a transformar a vida glória de para alguém. Ele, Aham. transforma a vida de pessoas, né? E eu estava preso e eu me recordo até hoje que haviam falado que eu não sairia antes de 6 meses daquele lugar, Ok. né? E em um certo momento, um certo dia, eu me acordei dentro daquela cela e eu comecei a orar. Eu comecei a orar dentro daquele lugar. E, e neste momento foi o meu encontro com Cristo. Porque a partir dali eu vi que eu não estava sozinho. A partir daquele momento eu vi que quando nós clamamos, nós alcançamos misericórdia. E na verdade ele nunca deixou de me amar. Porque hoje eu paro e tenho um tempo de mesa com a minha família. E eu gosto muito desse tempo de mesa, de comunhão. E, e nós temos a convicção que o Senhor sempre esteve conosco Exato. enquanto nós estávamos fora. Uhum. Porque eu andei por muitos lugares do qual eu poderia não estar aqui para contar essa história hoje. Uhum. Que o Senhor te livrou. Que o Senhor me livrou, né? E enquanto eu comecei a orar nesse dia dentro da cela,
Era mais ou menos o meio da tarde, eu sei porque nós já tínhamos almoçado. Ok. E algo que me marcou muito é que o céu se escureceu, né? Você conseguiu olhar entre as grades, o céu escureceu, começou a chover pedra naquele momento. E eu continuei orando e eu liberei uma palavra naquele momento. E a palavra que eu liberei é: hoje eu vou sair deste lugar. Sem nem saber. Uhum. Nem sabia o que você estava falando. Nem sabia o que eu estava falando. Mas eu declarei aquilo lá. Uhum. E no mesmo dia, quando foi 11 horas da noite, saiu meu alvará de soltura Soltura. e eu Aham. fui solto naquele dia, né? E o que mais nos chamou a atenção, pastor, é que quando eu cheguei em casa no outro dia conversando com a minha esposa, e ela já estava decidida a falar para mim, né, conversando, ela disse: eu já estava decidida que você pegaria as suas coisas e iria viver a sua vida, e eu iria pegar os meus filhos e iria sair de dentro de casa. E ela disse que estava pronta a falar tudo, só que antes dela abrir a boca, eu falei tudo, como que seria a nossa vida dali para frente. E o que me chamou a atenção é que nesse dia anterior que eu estava dentro da cela e eu comecei a orar, e ali o céu escureceu, neste mesmo período ela estava na casa dos meus pastores, orando, se reconciliando com Cristo. Uau. E aquilo ali nos marcou, Meu Deus, pastor. no mesmo Que instante. tremendo. Que E tremendo. ela estava muito decidida Uhum. a tomar um outro rumo na vida dela. Ok. E um dia antes ela se reconciliou. No mesmo dia eu saio e no outro dia nós nos reconciliamos como casal e com Cristo. Então o meu encontro verdadeiro com Cristo, pastor, foi neste momento, há 4 anos atrás. Uau. Pastor, eu poderia. Meu Deus, que testemunho mais forte e poderoso. É, Foi um assunto de uma conversa minha com um grupo de jovens alguns dias atrás. A gente, às vezes, até por conta do formato religioso do ensino, a gente não consegue entender algumas coisas, mas eu vejo, né? Quem sabe você já tinha nascido de novo, pastor, mas você teve um encontro onde a luz de Cristo foi maior, de Exato. revelação, de entendimento, né? E eu acredito nisso. Muitas pessoas pensam que quando alguém se desvia da fé, ele perde a salvação. Uhum. Biblicamente, a perda da salvação, né, é uma discussão enorme, mas biblicamente a perda da salvação é o final de um caminho. É a apostasia, que começa com um desvio da fé e chega no final, no ponto onde a pessoa não crê mais em Cristo. Mas pessoas, como o teu caso ou de outros, que estiveram afastados um tempo do Senhor, o Senhor nunca saiu de lá. É Sim. que nós temos uma ideia religiosa de que Deus tem um problema com o pecado. Sim. Quem tem problema com o pecado é a gente, Deus não. É, E já foi vencido. exato. Então, não há um incômodo algum ao Espírito de Deus, ele está morando mesmo dentro de alguém que está tomando decisões equivocadas. Porque foi ele que te convenceu de pecado, foi ele que gerou interiormente essa convicção de pecado. Mas que tremendo. Pastor, só por uma questão de tempo, depois dessa transformação extraordinária que o Senhor fez na tua vida, trazendo arrependimento, te libertando, né, literalmente das grades, Sim. né, apesar de ter sido pouco tempo. A, a reconciliação da tua esposa, porque ela também se voltou ao Senhor. Vocês, como Sim. família, haviam decidido voluntariamente estar fora. A reconciliação de vocês como família, tendo 2 filhos. Isso foi no início da pandemia? Isso, No início da... 2020, início de Ok, julho. ok. Pastor, de lá para cá, vocês retomaram, né, a vocação, a chamada que Deus deu. Como foi esse tempo de se livrar dos preconceitos, de voltar a crer em si mesmo, que outros creem? Como foi essa figura importante dos teus pastores que sempre estiveram ali orando, clamando? E como vocês têm desenvolvido isso agora? E como isso também tem a ver com a unidade de pastores, com a Unipac, com essa comunhão? Como você conseguir fechar um pacote disso junto? Como eu disse no início, pastor Alejandro, eu sempre gostei deste ambiente pastoral, vamos dizer assim, Ah, de né? estar Esse juntos. ambiente de estar junto com Hum, pessoas. E, e para se livrar de preconceitos, né? Porque isso
existe, né? Não, imagino, deve ter gerado muito preconceito até nos mais próximos, né? Sim. E na verdade é de pessoas próximas, porque de pessoas que você não tem contato, isso não acaba te atingindo, né? Mas nós retornamos muito convictos daquilo que Cristo tinha para nossa vida e daquilo que nós queríamos, indiferente do que seria falado ou do que foi falado. E os nossos pastores foi um ponto muito positivo isso, né? Ok. Até mesmo os pais dela, que também são pastores. Os pais da tua esposa. Os pais da minha esposa também são pastores, né? A Léo e o Toninho, né? Os meus pais pastores, os tios dela pastores, Uau, cercado né? por todo lado. Hoje o pastor Paulo e o pastor Anice são tios dela, né? Ok. Presidentes da igreja hoje, pastores da igreja. E este apoio que nós tivemos deles, principalmente, porque eu lembro quando nós retornamos... O primeiro culto, como foi o primeiro culto? Quando nós retornamos, o pastor, eu fui num culto de jovens, né? Lembrando que era pandemia, as reuniões eram muito limitadas, né? Isso, logo em seguida começou a liberar, né? E eu lembro que eu fui num primeiro culto de jovens e quem estava liderando os jovens era o meu pastor, né? O pastor Paulo. E aquela barba branca sendo um líder de jovens, né? Eu digo, isso não tá certo, né? E eu lembro de me disponibilizar isso. Após alguns meses, eu falei, pastor, nós estamos aqui para somar, né? O que tiver que fazer, a gente está disponível para servir, né? Seja de qualquer forma, mas eu quero estar próximo do Senhor. E eu sempre, como eu disse, gostei de estar próximo, servindo. Vi os meus pais servindo muito e esse é um dos pontos positivos que eu carrego, né, junto comigo, que é o servir sem você esperar algo em troca, né? O servir sem você esperar uma recompensa, sabendo que Cristo é a medida certa e que Cristo é o que nós precisamos, né? Indiferente se você vai receber um elogio ou não. E ali nós começamos a servir logo em seguida o Ministério de Jovens, juntamente com o pastor, né? Praticamente final do ano. Nós se começamos... tornou auxiliar do teu pastor ali. Exatamente. Até ele largar de mão e falar, se é para fazer, faz sozinho, né? Okay. E ali Mas passou quanto tempo? Pastor, eu acredito que do momento ano? que nós retornamos, não deu um ano, deu uns 5 meses praticamente, e nós assumimos este Porque ministério. tem toda uma questão também da restauração da imagem perante a igreja, né? Sim. A nossa imagem, né? Eu e a minha esposa, hoje nós conversamos, parece que nós nunca estivemos fora, sabe? Olha que loucura. Parece que nós nunca... Pastor, não te interromper, mas agregar algo. Eu vejo, pelo que você está falando com a liberdade, que normalmente pessoas que têm a coragem, o entendimento de confessar seus pecados, Deus as restaura mais rápido. E nós passamos por um processo de cura e libertação, sabe? Muito forte, assim, de confessar, que nem o senhor falou, né? Toda essa vida de pecado, um ao outro e principalmente aos nossos pastores, né? Porque a Bíblia fala, Exato. né? E como isso aplicado na prática gera uma liberdade, né? Isso nos tirou um peso dos ombros, sabe? É porque você é livre, verdadeiramente. Exatamente. Você é livre, né? O que Tiago fala, né? Confessar os pecados uns aos outros para que sejamos curados. Porque quando confessamos ao Senhor, somos perdoados instantaneamente. Mas a carga, a culpabilidade do pecado, ela não vai embora enquanto eu não confesso ao meu irmão, ao meu pastor ou a alguém, né? A Bíblia não especifica ali, mas num relacionamento de aliança, né? Porque o pecado gera uma acusação, mas quando você confessa ele a outro, se a pessoa ora contigo, você é curado, você é liberto desse peso, já não da condenação do pecado, mas dessa culpabilidade que Satanás traz, né? Sim. E algo que eu sempre estive, até mesmo antes de ser pastor, né? Hoje eu estou pastor pela graça de Deus. Vocês são pastores auxiliares? Somos pastores auxiliares ali na Igreja Batista da Graça. Mas antes mesmo de ser o pastor, eu já estava inserido na Unipac, na União de Pastores. Eu já gostava de fazer parte, até porque o meu pai, ele caminhou muito com o pastor Ney, né? Que é o presidente da Unipac, né? Ele congregou junto com o pastor Ney um tempo. Olha que legal. Logo que nós chegamos, né, deu
2 anos, o meu pai começou a A estar congregar com o junto com o pastor Ney. pastor, né? Que é presidente da Unipac. Exatamente. Então, este vínculo, né, este acesso, logo que a Unipac foi criada, também foi gerada, nós começamos a ter esse contato e eu sempre gostei de caminhar e o meu pastor, né, sempre me apoiou a isso, né? Sempre me trouxe para perto, né, me instruiu e me deu essa liberdade para estar caminhando junto com os pastores, mesmo sem ser um pastor ainda. Ok. Né? E agora, após esse retorno, 4 anos, né, desde o ano de 2020 ali, quando a Unipac retornou também, porque estava parada referente à pandemia, Sim. desde lá nós já estamos caminhando junto com o Conselho de Pastores. Ok. Né? E eu vejo muitos pastores falando, eu amo estar nesse meio introduzido, sabe? Mas eu vejo muitos amigos falando que muitas vezes não concordam com diversas coisas. E eu vejo que para nós estarmos juntos, nós não precisamos concordar. Nós não precisamos pensar igual, né? E eu até estranharia se o senhor falasse que pensa igual a eu penso, né? Porque a gente precisa ter uma identidade. Exato. A gente tem uma porção de Cristo cada um. E eu vejo que no conselho nós conseguimos buscar a perfeição em Cristo. Que é isso que Paulo fala em Efésios também, quando ele cita, né, que um corpo perfeito e ajustado aonde Cristo é o cabeça, né? Então, e ele vai completar falando, façam um esforço para manter o vínculo da paz, né? Então, nós precisamos nos esforçar para ter esse tempo de mesa. Porque é ali que nós aprendemos também, né? Eu vejo que eu estou aprendendo a cada encontro, né? E hoje, pela graça de Deus, nós também fizemos parte da diretoria deste conselho, né? E nessas reuniões mensais que a gente aprende muito. Eu aprendo muito, né? Eu aprendo muito com vocês que são muito mais experientes, né? Do que eu estou carregando agora. E eu preciso ter essa sensibilidade. Indiferente se eu tenho 4 anos, 10 anos ou 30 anos de ministério, essa sensibilidade de que todos os dias é uma oportunidade nova de você aprender. Todos os encontros é uma oportunidade nova de você aprender, de você ver a necessidade do seu irmão, de você amar uns aos outros como Cristo nos disse para fazer isso, né? E aprendermos a conviver com indiferenças, mas sabermos que nós lutamos por uma mesma causa, que é um Cristo, um reino e uma verdade que precisa ser estabelecida neste lugar e nessa cidade. E junto com a Unipac, eu quero aproveitar, né, e falar rápido sobre a Unijovem, né? Perfeito, pastor. Que nós O estamos... que é Unijovem? Explica para nós. A Unijovem, ela se tornou uma extensão do Conselho de Pastores de Camboriú. É um movimento dos jovens da cidade de Camboriú. Né? Nós estamos nos reunindo uma vez por mês, né, com grupos de jovens de diversas igrejas. Ok. E nós vamos agora para o nosso 4º encontro. E tem sido momentos únicos, especiais, né? E nós nos reunimos também com os líderes dos jovens uma vez ao mês, somente com a liderança. E neste encontro de mesa, nós estamos aprendendo que aquela igreja que tem 4 adolescentes, aquela igreja que tem 15 jovens, ou aquela igreja que tem 30 jovens, está buscando a mesma coisa, o mesmo propósito, que é aperfeiçoar a verdade de Cristo nos seus adolescentes e nos seus jovens, em uma sociedade que nós estamos vivendo, que nós precisamos instruí-los, né? Nós precisamos estabelecer uma verdade, porque essa porção que cada um carrega, mesmo pensando diferente, mesmo tendo liturgias diferentes, mesmo tendo ideias diferentes, quando nós estamos juntos, né, nós formamos o corpo aonde cada membro vai realizar a sua função. Exato. Né? E aonde nós alcançamos a perfeição de Cristo. Então, nesses últimos 4 encontros que nós tivemos da Unijovem, foi momentos muito intensos. A gente vê a entrega de adolescentes, de jovens, a rendição a Cristo, né? Pessoas se reconciliando com Cristo. Já teve, né, nos nossos encontros Unijovens, jovens se reconciliando, o adolescente se reconciliando, retornando para o Senhor.
E no nosso último encontro agora teve mais de 160 pessoas reunidas. Não tinha espaço na igreja. Uau, que E eu, tremendo. e eu creio que vai ficar mais pequeno ainda, né? A cada mês que passar, esse é o intuito, né? É estabelecer um reino, é estabelecer uma verdade em Cristo, é estar juntos pensando diferente. Perfeito. É estar junto pensando totalmente diferente, né? E quero lançar o convite a todo líder de jovem, a todo jovem, a estar junto conosco, né? Uma vez ao mês, nós nos reunimos todo o primeiro sábado de cada mês. Primeiro sábado de cada mês em igrejas diferentes, né? Nós buscamos sempre fazer em uma igreja de cada bairro, uma igreja por mês diferente, né? Que é para justamente nós não carregamos uma placa, nós não carregamos um nome, mas nós carregamos uma verdade. E essa verdade precisa estar baseada em Cristo, né? Então, nós temos vivido um tempo de comunhão, tanto na união de pastores, quanto com os jovens também, muito intenso. E eu incentivo, né, a quem não caminha conosco estar mais junto, estar próximo e talvez ter um tempo de mesa, né, esclarecer dúvidas, ideias e entender o propósito principal da Unipac, que não é que todos pensem iguais, mas é que nós viemos carregar essa verdade e que Cristo seja o centro. Não nos autopromovemos, mas promovemos Cristo, né, o autor e consumador da nossa fé. Uau, que tremendo, pastor, ouvir a tua história, o teu testemunho e também compreendendo a manifestação da graça de Deus sobre cada um de nós. Num dos podcasts que nós gravamos outro dia, eu conversava também com o pastor Ney, falando justamente sobre o mesmo assunto. Não é a quantidade de pecado que nós fizemos, porque muita pessoa diz assim, nossa, ele esteve preso? Eu não estive preso, eu sou melhor do que ele. Não. Para Deus, a régua de pecado, a régua de maldade é a mesma. A Bíblia diz no livro de Romanos que não tem nenhum justo sequer, ninguém que busque ao Senhor. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Porque não é quanto pecado cometemos, nem o nível que ele tem diante da sociedade, é contra quem pecamos. Pecamos contra o Senhor. Isso nos torna separados de Cristo. Só que ao mesmo tempo nós vemos a graça de Deus que é redentora, que é salvadora e que nos inclui no seu propósito, Sim. né? E que devolve a alegria e o significado para a vida. Te ver falar, ver o brilho nos teus olhos e contar a restauração que o Senhor operou em você, na tua família, no teu esposo, nos teus filhos, como os teus pastores estiveram juntos, orando, crendo que o Senhor podia restaurar, trazer de volta a vocês ao ponto de início, a origem verdadeira, para onde o Senhor os chamou. E como vocês estão, a gente sabe que vocês estão muito envolvidos, têm esse coração para trabalhar com os jovens, né? E também você comentando como tem sido importante esse ambiente da unidade de pastores para aprender, para se colocar para aprender. E nós queremos deixar esse incentivo aos pastores que estão nos acompanhando, de estarem juntos. Se você tem também um ministério de jovens que é pequeno, ou ainda nem existe o ministério de jovens, se tem um par de jovens na sua igreja que estão um pouco deslocados às vezes, entre em contato. Sim. Qual que é o arroba da Unipac, pastor, para que as pessoas possam encontrar no Instagram? A Unipac é Unipac Camboriú no Instagram. Arroba Unipac Camboriú. Exatamente. Nós vamos colocar aqui embaixo da tela, arroba Unipac Camboriú. Isso. E através dele eles podem encontrar a Unijovem ou ter algum Instagram Através pode procurar, mas nós também temos o Instagram da Unijovem, que é Unijovem Camboriú também. Arroba Unijovem Camboriú, tá? Exatamente. Então lá vocês podem mandar uma mensagem no direct ou você começa a seguir o perfil tanto da Unipac como da Unijovem e você vai estar por dentro de todas as datas, quando acontecem os encontros, os lugares, os horários. E você também pode vir fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa cidade. Como disse o pastor Tiago, Deus não quer que sejamos todos iguais, mas o Senhor está nos colocando juntos para que possamos conhecer mais a Cristo e expressar essa verdade sobre a nossa cidade de forma prática, né? Vendo o Senhor transformando vidas e famílias. Pastores, ressaltando algo, na Unijovem nós temos líderes caminhando conosco que nem culto de jovens ainda tem. Ok, olha, esse é importante, viu? Para incentivar os pastores. Exato, nem culto eles conseguem ter pelo número de pessoas que
que eles têm na sua igreja local como realidade. Exatamente. Mas eles viram a Unijovem como uma oração atendida, né? Uma oração que eles fizeram, né? Para poder estar mais próximo a outras igrejas, Exato. a uma unidade. Então vem a Unijovem, né, que nasceu em Cristo, né, para que pudesse unir essas pessoas e mostrar que a igreja não está sozinha na cidade. Exato. Que a igreja não caminha sozinha, mas que tem outros pastores, outras igrejas, outros líderes que podem somar junto. Então, perfeito. E isso também vai ser um incentivo para esses jovens, para esses líderes, para essas igrejas, que no futuro também elas possam começar um trabalho, mesmo que com poucas pessoas, e estar juntos vai incentivar a cada um deles a que isso aconteça no futuro. Tá bom? Gente querida, nós deixamos por aqui esse tempo de imensa essa conversa com o pastor Tiago. Quero agradecer ao pastor Tiago pela sua presença aqui nesse tempo, e também a você que esteve com a gente, que esteve esses minutos nos acompanhando. Lembre-se de se inscrever no nosso canal do YouTube, de deixar o seu like e depois de compartilhar esse conteúdo com alguém. Esse conteúdo de muito valor, compartilhe com outra pessoa para que ela também possa ser edificada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau. Deus abençoe, gente.